Olá, satisfação a você que está no canal Escatologia Plena, o maior canal de estudos da escatologia já realizada do Brasil. Com certeza, todas as questões que você precisa compreender, todos os pontos importantes da escatologia bíblica, você encontra respostas aqui em nosso canal. Canal Escatologia Plena, que tem sido uma bênção na vida de muitos ministros da graça de Deus, cujo qual já estão podendo falar desses assuntos que até então desconheciam. Graças a Deus por isso, e esse é o propósito do nosso trabalho, é fornecer conhecimento, fornecer informações que levem o povo de Deus a andar em linha com a verdade da graça de Deus. E temos tido esse bom êxito para a glória do nosso Rei Jesus. Se você não é inscrito no canal, eu convido você para se inscrever, ativar o sininho das notificações para receber todas as nossas notificações quando disponibilizarmos novos vídeos aqui no canal, como também estivermos realizando nossas lives. Vai ser muito bom ter você conosco participando do nosso bate-papo em nome do Senhor Jesus. Muito bem, você está na série Não Haverá a Ressurreição do Corpo Físico. Eu acredito que é o único canal que tem falado de uma forma bem expositiva, né? De uma forma bem incisa das questões da ressurreição, da grande doutrina da ressurreição dos mortos. Estamos aqui tratando biblicamente, mostrando, deixando completamente consciente você, à luz da Bíblia, que a questão da ressurreição dos mortos, ela não tem nada a ver com a questão da ressurreição do corpo físico, que há de acontecer em um futuro que nunca chega, né? O futuro dos futuristas, dos parciais preteristas, que ficam protelando nesse assunto, achando que vai acontecer, vai ter que haver, que a ressurreição ainda não aconteceu. Porém, a Bíblia ela é clara nessa questão. A ressurreição dos mortos já aconteceu devidamente no tempo que estava proposto para acontecer, com a queda de Jerusalém, tá certo? Pois bem, nessa oportunidade eu quero abordar com vocês o texto de Atos, capítulo 24, no versículo 14 e 15, é o famoso discurso do apóstolo Paulo diante de Félix, o governador. Ele estava ali fazendo a sua defesa diante do interrogatório feito pelos judeus, no intuito de querer condená-lo, né, pela sua ministração, pelo fato de ele apresentar Jesus como único rei. Tudo aquilo estava causando desconforto para os judeus e assim eles tentaram uma forma de condenar o apóstolo Paulo de uma forma mais fácil. E o apóstolo Paulo, nesse discurso, ele apresenta fatos interessantes que indaga os judeus dentro dessa perspectiva da ressurreição que aconteceria, que era uma esperança para eles, para a igreja do primeiro século. E diz o texto: porém confesso-te isto, que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Então, vejam só que coisa interessante a gente encontra aqui. O apóstolo Paulo fazendo a sua defesa categórica quanto à questão de sua fé, uma vez que eles estavam sendo acusados de fazer parte de uma seita. Paulo estava dizendo que não era nada de seita, eles estavam de acordo com a lei e os profetas, cujo qual apresentavam a tal doutrina que eles consideravam como seita, mas que estavam sustentados devidamente naquilo que fora ensinado na lei e nos profetas, que haveria a ressurreição tanto de justos como de injusto no momento final, no tempo final de todas as coisas, né? Relacionado obviamente à antiga dispensação, à lei mosaica, à era mosaica. Essa é a questão que levanta-se nesse discurso. Agora, preste bem atenção às palavras do apóstolo Paulo nessa questão da esperança. Veja que uma vez que o apóstolo Paulo ele está apresentando aqui fatos de que ele estava vivenciando aquilo que foi narrado nos profetas e na lei,
obviamente, ele não estava apresentando uma hipótese de que um dia a igreja, aqueles cujo qual estavam sendo vistos como seitas, poderiam ou não poderiam vivenciar o tal fato da ressurreição. Isso é muito importante a gente observar. O apóstolo Paulo aqui, ele não está tratando de uma hipótese. Ele não está aqui dizendo assim, olha, esses aos quais vocês chamam de seita, vivem tão somente na fé, naquilo que está escrito na lei e nos profetas, tendo uma hipótese de que um dia acontecerá a ressurreição tanto de justos como de injustos. Não é isso, meu querido. O apóstolo Paulo aqui não está tratando de nada relacionado a uma hipótese que eles estivessem vivenciando quanto à esperança da ressurreição. É óbvio que eles estavam vivendo numa expectativa, eles estavam numa consciência de que aquelas questões relacionadas à lei e os profetas seriam manifestas não muito depois daqueles dias. Estavam totalmente relacionadas ao primeiro século da era cristã. Não tem nada de que pudesse estar para depois de 2000 anos. Não é isso. Se assim fora, não haveria necessidade do apóstolo Paulo apresentar aqueles irmãos dentro de uma perspectiva e esperança de que haveria ressurreição tanto de justos como de injustos. Essa expectativa de uma hipótese nunca foi levantada pelo apóstolo Paulo aqui. Não há uma perspectiva de hipótese daquilo que aconteceria no final de todas as coisas. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele não estava, já falamos aqui em outro vídeo, né? Que ele não estava na condição de profeta, irmãos. Amigo, caro telespectador. O apóstolo Paulo, ele não estava numa posição de um profeta relacionado àqueles do Antigo Testamento. Ele não estava diante do povo tratando das questões da fé de uma forma profética, insinuando que um dia na história essas coisas pudessem suceder. É isso. Ele estava tão somente consciente de que a questão relacionada à ressurreição, tanto de justos como de injustos, estava perto de acontecer. É tão interessante que lá em Daniel capítulo 12, aí a gente chama a atenção mais uma vez a esse texto impressionante de Daniel. Poucos se dão a percepção do que Daniel falou aqui quanto ao tempo da ressurreição, que está bem esclarecido. Ele diz aqui, olha, Daniel capítulo 12, no versículo 1 e 2. Preste bem atenção ao texto. Já falamos aqui diversas vezes desse texto, mas é um texto que devemos levar em conta, porque tem toda a revelação do tempo dessa ressurreição de justos e injustos está relacionada aqui em Daniel. Olha só, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, Daniel apresenta um tempo de grande angústia, o qual nunca houve, desde o que houve nação até aquele tempo. Aconteceria na história, em que nesse tempo, que todos aqueles que teriam o seu nome escrito no livro seriam salvos. Está nítido aqui que o versículo 1 está tratando a respeito de um juízo que se manifestaria em um tempo cujo qual nunca foi manifesto na história da humanidade. Lá no versículo 2 ele diz assim: muitos, nessa ocasião, uma vez que o versículo 1 está tratando de um juízo, né? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, os justos, e outros para a vergonha e horror eterno, os injustos. É isso ou não é isso que está escrito aqui, meu irmão, minha irmã? Obviamente que é isso que está escrito aqui. Ou seja, o Daniel ele deixa claro o tempo em que esse juízo se manifestaria, né, e que aconteceria a ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Quando você vai lá para Mateus capítulo 24,
Estamos aqui fazendo uma leitura contextual, né? Conferindo coisas espirituais com espirituais. Estamos deixando bem esclarecida aqui essa questão. Mateus capítulo 24, diz aqui no versículo 21. Olha só, Mateus capítulo 24, no versículo 21. Porque nesse tempo, é bom que se entenda que Mateus 24 está todo contextualizado na questão da queda de Jerusalém. Até mesmo os parciais preteristas, eles compreendem que a leitura do verso 21 é totalmente voltada à questão da queda de Jerusalém. Mas eles não apercebem, né, a força do verso 21 na questão que foi tratada por Daniel no capítulo 12, versículo 1. Ele diz assim: porque nesse tempo, verso 21 de Mateus 24, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Jesus está dizendo que nesse tempo de grande tribulação que se manifestaria em prol da queda de Jerusalém, aí faz menção dos 3 anos e meio relacionada à invasão de Roma e o fim do templo. Ele disse que seria algo único na história da humanidade, como nunca houve e jamais haveria. O mesmo texto que está ligado a Daniel capítulo 12, no versículo 1. Isso aqui é totalmente considerável, tá certo? Não adianta fazer malabarismo, né? Não adianta fazer torções na Bíblia, porque o texto é claro. Ou você vai dizer que Daniel falou uma coisa relacionada a um tempo de grande tribulação como nunca houve, e Jesus falou de outro tempo totalmente diferente daquele que Daniel falou. Seria 2 tempos como nunca houve. É totalmente incoerente isso, não é verdade? Então, Jesus estava falando das mesmas coisas que foram tratadas por Daniel. Então, se foi relacionada à queda de Jerusalém, é óbvio que essa questão da ressurreição não poderia estar para depois de 2000 anos. Aconteceria ainda no tempo da sua geração. Como ele vai dizer aqui no versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Ou seja, toda essa questão relacionada à queda de Jerusalém, também a tal tribulação como nunca houve, não poderia acontecer fora do tempo daquela geração, gênia no original grego, a palavra geração, já falamos aqui em outra ocasião, tá certo? Então, o texto é o mesmo, a ocasião é a mesma, e essa ressurreição que manifestaria, né, o juízo e a ressurreição para tratar dos justos e dos injustos, não deveria estar além daquela geração. O texto é bem claro, porque nesse tempo da grande tribulação como nunca houve, também se manifestaria o tal juízo, a tal ressurreição. Está completamente esclarecido aqui. Quando você vai aqui em Atos capítulo 24, no versículo 14 e 15, você encontra um cenário já montado de todo o trabalho que o apóstolo Paulo estava fazendo para trazer à tona todas as questões da fé em Cristo, em prol de preparar a igreja para com o encontro com o noivo. E isso ainda está dentro do tempo da perspectiva de Jesus, cujo ele disse que não passaria aquela geração. O apóstolo Paulo não estava aqui tratando com as igrejas, com o povo de Deus, os gentios, fora do tempo daquela geração. A geração de Jesus não tinha passado ainda, quando o apóstolo Paulo estava tratando as questões da fé aos gentios. Ela está dentro do mesmo tempo de acontecimento. É óbvio, queridos, está completamente claro que a questão relacionada à ressurreição, que está aqui, de justos e de injustos, cujo qual a igreja estava esperançosa, é óbvio que estava para acontecer em pouco tempo, estava dentro do tempo daquilo acontecer. Porque o tempo da grande tribulação, como nunca houve, ainda não tinha manifesto, ainda estava dentro da perspectiva. Então o apóstolo Paulo está apresentando justamente essa questão da ressurreição dentro daquela questão relacionada à queda de Jerusalém. Por quê? Porque o fim era da era mosaica, e que infelizmente
a tradição religiosa, os parciais preteristas, não compreendem nada disso. Acha que é o fim da era cristã que vai acontecer, o fim do planeta Terra, a destruição de todas as coisas. Não é isso. É o fim da era mosaica, é o fim da antiga dispensação para o estabelecimento da nova dispensação, da nova aliança em Cristo Jesus. Enquanto o templo estivesse de pé, a nova aliança não tinha sido estabelecida. Então era necessário aquela aliança terminar, e isso se daria com a queda do templo e o fim daquela geração. Essa era a proposta, né, do plano divino de Deus quanto ao estabelecimento de uma nova aliança, de melhores e superiores promessas. Até então estava sendo transmitida a mensagem dessa nova aliança tanto para os judeus em Cristo como para os gentios por via do ministério do apóstolo Paulo, ainda obedecendo o tempo daquela geração que ainda não tinha passado. Então, quando o apóstolo Paulo diz aqui que estava sendo acusado de fazer parte de uma seita, ele está dizendo aqui que estava não fazendo parte de uma seita, mas estava totalmente servindo a Deus de consciência tranquila, sabendo que estava de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, esperançoso quanto à ressurreição de justos e injustos. Ele estava completamente apresentando fatores concretos de que Daniel capítulo 12:2 estava para se cumprir, não muito depois daqueles dias. A tal ponto da igreja, não só ele, mas como a igreja, estarem totalmente esperançosos, tendo esperança em Deus. Tendo esperança em Deus. Não era uma hipótese, né? Ele poderia dizer assim: estamos aqui com uma hipótese, estamos aguardando, talvez aconteça. Não é isso, irmãos. Não é isso, meu amado, minha amada. Não é isso que está dizendo aqui o apóstolo Paulo. Vamos raciocinar. Ele está bem claro aqui, conciso na questão de que era uma esperança, todos estavam aguardando fatos que aconteceriam não muito depois daquele dia, e que aconteceria o tal juízo e a manifestação da ressurreição, que os justos, né, obteriam a vida eterna e os injustos a condenação eterna. Então é isso que está apresentando aqui o texto, bem esclarecido, bem apresentável, bem explicado, por sinal, para a glória de Deus. Com certeza você pôde mais uma vez identificar à luz da Bíblia que a ressurreição bíblica, a ressurreição do último dia, ela não confere a ressurreição de corpos físicos saindo dos túmulos. Porque se a ressurreição já aconteceu, obviamente não teve nada a ver com corpos saindo dos túmulos. Porque se aconteceu em 70, uma vez que Jerusalém caiu em 70, e que naquela ocasião antes houve uma grande tribulação como nunca houve, jamais vai haver na história da humanidade, né, tal tribulação, então obviamente já aconteceu a ressurreição, né? O problema é que a tradição, como os parciais preteristas, não aceita a forma pela qual tem acontecido a ressurreição. É incrível isso. Eles não querem aceitar pelo simples fato de não concordarem, né? A Bíblia apresenta fatores que nos deixam completamente concisos e conscientes de que houve ressurreição no âmbito espiritual. Ah, mas vocês espiritualizam a ressurreição. Não, amado, não, amada, não estamos espiritualizando nada. Não é isso. Estamos aqui apresentando fatores que deixam-nos esclarecidos quanto à ressurreição já ter acontecido. Está claro, não é espiritualizar dando a sensação que estamos mistificando a questão da ressurreição. Isso aí é um ataque raso, completamente inconsistente, que visa apenas tentar, de qualquer forma, impedir, né, o avanço, o crescimento do preterismo completo no Brasil, como no mundo, né, ao tanto de trazer essa informação esclarecedora que leva-nos a uma percepção bíblica da necessidade de rever pontos, conceitos e crenças que nunca foram defendidas à luz da Bíblia em nome do Senhor Jesus. Ou seja, a Bíblia nunca tratou de tais fatos e crenças que hoje a igreja tem adotado como regra de fé cristã em nome do Senhor Jesus. Tá certo, meus amados?
Então é isso aí, mais um grande tema, mais um grande texto abordado. Eu acredito que vocês podem compreender muito bem. Se você gostou desse vídeo, mais um vídeo dessa série que todas as quartas-feiras estamos trazendo aqui, disponibilizando no canal, não deixe de dar o teu like, tá certo? Também de compartilhar esse conteúdo para as pessoas que precisam conhecer essa verdade e se libertarem de falsas crenças, como também de deixar um comentário, tá certo? É muito importante que você deixe um comentário falando da sua percepção daquilo que falamos nesse vídeo com relação ao assunto do não haver a ressurreição do corpo físico, tá certo? Muito agradecido pela tua participação, um abraço e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz!